Ontem realizamos a primeira reunião administrativa da CPMI. CPI, né? Porque é uma comissão parlamentar de inquérito e o M vem porque ela é mista das duas casas. Que investiga as operações Vegas e Monte Carlo, ambas ligadas à quadrilha do senhor Carlos Augusto Ramos, Carlos Cachoeira. Numa reunião de mais de 6 horas, foi definido o plano de trabalho e agendadas as primeiras oitivas da comissão. Na próxima semana, ouviremos responsáveis pelas investigações e pelos inquéritos das duas operações Monte Carlo e Vegas. Na terça-feira, está previsto o depoimento do delegado da Polícia Federal, Raul Alexandre Marques de Souza, responsável pela Operação Vegas. E na quinta-feira estão previstos o depoimento do delegado da Polícia Federal, Matheus Rodrigues, e dos procuradores do Ministério Público, Daniel de Rezende Salgado e Léa Batista de Oliveira, todos responsáveis pela Operação Monte Carlo. Penso que serão boas oportunidades para que os membros da comissão possam começar a compreender com mais profundidade as motivações, o chamado modus operandi, e o tamanho dessa quadrilha que afronta a sociedade e o Estado brasileiro. Tenho convicção de que a sociedade brasileira espera que este Congresso Nacional, através dessa comissão parlamentar mista de inquérito, investigue, identifique e recomende a punição de forma exemplar de todos os culpados. Recomende porque não cabe ao Congresso Nacional a punição, e sim a recomendação, e depois o Ministério Público, dentro da sua avaliação, é que promoverá as denúncias perante a Justiça. E certamente assim o faremos, senhor presidente. Todavia, penso que o nosso desafio é muito maior. Mais do que identificar e punir malfeitores, temos o dever de observar, a partir das operações da quadrilha do senhor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, onde as instituições, a burocracia e a normatização da sociedade nacional falharam. Afinal, não servirá ao país a manutenção de um sistema que permite tanta corrupção. O atual escândalo é absurdo, porém trata-se em grande parte, da consequência de um sistema que deve ser revisto. Tratar da consequência é necessário, porém responde apenas a parte dos nossos desafios. Não podemos perder mais uma oportunidade de enfrentar as causas desse e de outros conhecidos escândalos que esse país vivenciou. É imperioso que o relatório final da CPMI traga, além das recomendações e punições a quem de direito, proposições que atuem nas principais causas dos crimes praticados. E mais, que a CPI também possa apresentar como resultado final sugestões de proposições legislativas que efetivamente, ao serem transformadas em lei, coíbam potenciais corruptos e corruptores no futuro. Um primeiro tema salta aos olhos de todos. Mais uma vez, o escândalo Cachoeira e deve ser objeto de nossa reflexão, até porque também foi a motivação principal de outras tantas CPIs no passado, o famigerado Caixa 2 das campanhas políticas. Ora, senhores e senhoras senadoras, enquanto não tivermos a coragem de realmente enfrentar o formato atual do financiamento de campanha eleitoral, todos os candidatos a cargos eletivos estarão sujeitos a ter como doador de campanha uma empresa de fachada do senhor Carlos Cachoeira. E tudo o que isso representa. Pior do que isso, em se tratando de candidato com interesses escusos, ele sabe exatamente o preço do apoio financeiro que estará recebendo em sua campanha, sobretudo em se tratando de recursos não contabilizados. Nas situações de Caixa 2 em geral, as relações constituídas entre doador e candidato ultrapassam a fronteira da ética e da lisura esperadas de um homem público detentor de um cargo eletivo. O sistema atual é tão frágil que pode ser até surpreendente,
Afinal, permite que uma doação oficial de uma empresa aparentemente irregular seja, na realidade, a doação de uma quadrilha em uma empresa de fachada, sem que o candidato saiba disso. Por isso, como forma de evitar todos os problemas citados, defendo de forma intransigente o financiamento exclusivamente público de campanha. Espero que o relatório conclusivo desta CPMI aponte para uma proposta legislativa que obrigue ao Congresso Nacional a enfrentar esse tema. No momento em que todos os políticos eleitos desse país passarem a utilizar nas suas respectivas eleições recursos integralmente públicos, seu comprometimento e, sobretudo, sua dívida será exclusivamente com o povo brasileiro. Não haverá interesse maior do que o bem comum da nação. E para aqueles que sempre criticaram o financiamento público de campanha, afirmando que será dinheiro jogado fora, na medida em que o Caixa 2 continuará ocorrendo, apresento duas ponderações. Primeiramente, lembro que o Caixa 2 já é ilegal e, tanto no financiamento público quanto no atual sistema, deve ser combatido veementemente. Porém, o mais importante é que um dos benefícios do financiamento público de campanha é que todos os brasileiros saberão exatamente quanto cada candidato terá disponível para gastar em sua campanha. E, sendo assim, será possível a todos, especialmente aos candidatos adversários, fiscalizar os gastos realizados ao longo do período eleitoral. Outro tema que merece atenção no bojo dos debates na CPMI e cujo aprimoramento institucional é fundamental é a atual sistemática de contratações, compras e licitações públicas. Reconheço que a Lei 8.666, de 1993, foi um instrumento eficaz àquele tempo em que foi instituída. Estabeleceu procedimentos para as licitações e para os contratos da administração pública. Contudo, atualmente, passados quase 20 anos, face aos novos recursos tecnológicos à nossa disposição e diante de tantas evidências de fragilidades dessa legislação e de irregularidades em compras e contratos governamentais, parece-me imprescindível que haja uma atualização deste processo. Tanto no que se refere à adaptação às novas tecnologias e à nova dinâmica mundial, quanto no que tange à necessidade de blindarmos a legislação das possibilidades de corrupção nos procedimentos atuais. Neste ponto, senhor presidente, se nós tivermos um financiamento público de campanha, não haverá uma obrigação direta desse cidadão eleito pelo povo brasileiro em ajudar ou corroborar com aqueles que haviam, no passado, financiado as suas campanhas. É fundamental, senhor presidente, que o Congresso Nacional, em conjunto com o Poder Executivo Federal, se debruce sobre a sistemática atual de licitações públicas para reformá-la. Para tanto, creio que as informações obtidas através dos trabalhos desta CPI serão de grande valia. Mais uma vez, espero que seja partida esta oportunidade. Esta CPI, senhoras e senhores senadores, mais do que desbaratar essa verdadeira máfia que atenta contra o Estado brasileiro, ela é também um celeiro de oportunidades para aprimorarmos e fortalecermos as relações institucionais em diversos outros temas, além daqueles que já me referi. Eu cito aqui, senhor presidente, alguns deles. Excesso de cargos comissionados e seu suposto uso para o financiamento de partidos políticos, as possíveis fragilidades do sistema de transparência da gestão pública, a necessidade de regulamentação do lobby,
que há tantos anos tramita no Congresso Nacional sem que se tenha coragem de enfrentar o tema, o debate sobre o aprimoramento da legislação de que trata a interceptação dos meios de comunicação. Por fim, senhoras e senhores senadores, como forma de coibir potenciais desvios de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, penso que a CPMI deve enfrentar e aproveitar o momento para enfatizar a necessidade de que todos aqueles que eventualmente atentaram contra os cofres públicos devolvam integralmente o prejuízo causado. Não será possível coibir os chamados crimes do colarinho branco, e se não houver mecanismos eficientes para todo o dinheiro desviado seja devolvido, os bens dos envolvidos devem ser congelados imediatamente. Enfim, congelar bens, monitorar a movimentação financeira dos réus e seus familiares e toda sorte de ações que evitem que o dinheiro obtido de forma ilícita seja usufruído por quem praticou os crimes. Senhor presidente, para finalizar, é lamentável que o Congresso Nacional seja impedido de dedicar tanto tempo de seus trabalhos para investigar algo tão assustador. Uma quadrilha, verdadeira máfia, que afronta o Estado de Direito, democraticamente constituído, cooptando autores e agentes públicos através de práticas nefastas da corrupção ativa e passiva. Entretanto, creio que é imperioso que possamos ir além de punir exemplarmente os culpados, oferecendo ao país sugestões para o aprimoramento institucional da nossa sociedade. Senhor presidente, é nesse sentido que será a minha participação como membro titular desta comissão, que vai investigar muito mais, creio eu, do que jogatina nesse país. Muito obrigado e uma boa tarde.